Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar esse roteiro. É o roteiro 31 e traz um assunto que os senhores já assistiram, já tiveram contato no comecinho do ano, quando nós trabalhamos o iluminismo. Então vamos aqui com uma espécie de revisão, né? Então o iluminismo, o que foi esse iluminismo? Então foi um movimento intelectual que desenvolveu-se na França no século XVIII, né? Esse iluminismo também é chamado de século das luzes, é um movimento que tem como característica o uso da razão e é um movimento que tem uma pregação política, né? Ele pregava a liberdade econômica e a liberdade política como pilares fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, né? Então essas ideias iluministas, elas estavam recheadas de princípios, né? Quais princípios? Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses princípios, esses ideais, né, vão se tornar lá na frente o slogan da Revolução Francesa, que foi influenciada por essas ideias iluministas, né? Então há no movimento iluminista um apoio da burguesia. Então o iluminismo, ele é, digamos assim, a ideologia da burguesia, né? A burguesia atuando como uma revolucionária política, a burguesia prega a liberdade econômica, defende a liberdade política a fim de modelar a sociedade de acordo com seus interesses burgueses, né? Muito bem. Quais são as principais ideias dos pensadores iluministas, né? Então essas ideias iluministas defendem uma sociedade igualitária, defendem um governo constitucional, pregam uma economia liberal, né? Então essas ideias iluministas, uma das suas principais características é o racionalismo, o uso da razão, né? Construir uma sociedade baseando-se no racionalismo, do uso da razão, né? A razão é a luz que esclarece, que ilumina as mentes, daí a palavra iluminista, né? Iluminismo porque a luz que vem da razão esclarecendo a sociedade, guiando a sociedade. Humanismo, né? Valores humanos, né? Então reforça o antropocentrismo, né? Coloca o homem decisivamente como centro das grandes questões humanas, né? Então reforça esse humanismo e essas ideias iluministas valorizam muito as liberdades, liberdade política, liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade social, ou seja, um leque variado de liberdades para libertar o homem das amarras em que vivia na sociedade do antigo regime. Essa sociedade do antigo regime era bastante criticada por esses pensadores iluministas, né? E quais são as ideias desses iluministas, né? Cientificismo, né? Ou seja, um movimento que busca explicar a sociedade marcada pela ciência, pelo uso da ciência. E o uso da razão é fundamental para se fazer ciência. Então, é um homem que critica bastante, reflete muito sobre a sociedade em que vive. Então, eles faziam críticas. O que esses pensadores criticavam? Criticavam o mercantilismo. Então, o mercantilismo é a política econômica do Estado absolutista, né? Esta política econômica mercantilista impedia o desenvolvimento econômico da burguesia,
impedia a liberdade econômica, né? A principal característica do mercantilismo era a intervenção do Estado na economia. Então não havia liberdade para negociar, não havia liberdade para explorar, não havia liberdade para contratar. Tudo estava muito engessado nas mãos do Estado. O que predominava era o dirigismo estatal. E a burguesia queria desamarrar esse nó. Ela queria liberdade. Liberdade para poder contratar, liberdade para poder negociar, liberdade para poder explorar sem a presença, a intervenção do Estado na economia. E fazia críticos à sociedade do antigo regime, marcada pelo imobilismo social. A sociedade do antigo regime é bastante semelhante à sociedade medieval, que ainda é uma sociedade estamental. Então, os principais estamentos sociais são o clero, a nobreza e o povo. Então, o primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza, o terceiro estado ele é bastante numeroso, né? É o povo. E a burguesia está dentro do terceiro estado. A burguesia não tem liberdade, não tem participação política, né? O povo não tem participação política. O povo existe para trabalhar, pagar impostos e com esse pagamento de impostos e trabalho sustentar a nobreza e o clero que vivem como parasitas do terceiro estado, né? Então, a sociedade estamental é bastante criticada por isso, porque concede muitos privilégios sociais à nobreza e ao clero e nenhum privilégio social para o povo, incluindo a burguesia. Então, a burguesia necessita mudar esta situação e para mudar esta situação, ela precisa ocupar o topo do poder, ocupar o poder político para fazer as mudanças necessárias para o desenvolvimento do capitalismo. E critica o poder dos reis absolutistas, reis que concentram em suas mãos todas as decisões. Então, o absolutismo monárquico é como uma pedra gigantesca assentada sobre a cabeça dos homens, que impede a liberdade, que impede o desenvolvimento da sociedade. A burguesia precisa eliminar esta pedra, precisa remover esse obstáculo, chamando de absolutismo. Então, a burguesia, para ocupar o poder político, ela faz críticas ao absolutismo, críticas à sociedade estamental, críticas ao mercantilismo e também críticas ao poder da Igreja Católica. Então, entre os principais filósofos iluministas, eu tenho quem? John Locke. Então, John Locke é considerado o pai do iluminismo. Entre as suas ideias, eu tenho a defesa das leis naturais. Ele faz uma grande crítica ao antigo regime, ele critica a escravidão e a sua principal obra é o entendimento humano, né? Então ele defende a liberdade dos cidadãos e condena o absolutismo, né? John Locke não era francês, John Locke era inglês. Depois Voltaire, outro pensador iluminista. Voltaire defende uma monarquia mais centralizada, defende o despotismo esclarecido. O que são déspotas esclarecidos? Então, são aqueles reis iluministas, né, que vão acatar, vão aceitar algumas ideias iluministas, vão adequar essas ideias iluministas ao seu jeito de governar, absolutista. Então, esses reis, né, assimilam essas ideias liberais, né, presentes na população, e esses reis absolutistas, com medo de perder o governo, passam a aceitar algumas ideias iluministas. Daí seriam chamados de déspotas
esclarecidos. Então, Voltaire era favorável a uma monarquia esclarecida. E os principais déspotas esclarecidos são Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, Marquês de Pombal de Portugal, né? Eles vão adotar em seus governos algumas práticas iluministas, né? Então, Voltaire era um pensador iluminista que criticava a monarquia absolutista. Rousseau era um pensador, escreveu uma obra chamada O Contrato Social, na qual afirma que o soberano deve dirigir o Estado conforme a vontade do povo, né? Então, ele enseja um Estado construído em bases democráticas, né? Esse Estado seria capaz de proporcionar uma igualdade jurídica a todos os cidadãos. Então, Rousseau vai se destacar como defensor da pequena propriedade, né? Da pequena burguesia. Ele faz críticas à propriedade privada e ele é favorável ao estabelecimento de um Estado democrático, né? Muito bem. Montesquieu. Montesquieu é outro pensador iluminista, né? Então, Montesquieu, Charles de Montesquieu, vai escrever uma obra importante chamada O Espírito das Leis, e nessa obra ele defende a divisão dos poderes em três: legislativo, executivo e judiciário. É a chamada tripartição dos poderes, né? Então, Montesquieu era favorável a um governo burguês e sua posição política inclinava-se para uma monarquia moderada, porém, uma monarquia que não seria absolutista, né? Muito bem. Diderot, Denis Diderot, né? Então, a principal obra é a Enciclopédia, é um veículo de propaganda das ideias iluministas, né? Então, a enciclopédia procurava reunir todo o conhecimento construído pelo homem até o século XVIII e tornou-se um veículo de propaganda da ideologia burguesa, o iluminismo, né? Então, Diderot, em sua obra, fazia críticas ao absolutismo, ao mercantilismo e à sociedade estamental em que vivia. D'Alembert, parceiro de Diderot, também contribuiu na elaboração da enciclopédia, né? Ele era favorável ao cientificismo e criticava os dogmas religiosos, né? Descartes, criador do plano cartesiano, principal obra, Discursos sobre o Método, e ele tinha como características desenvolver ideias em torno do racionalismo, do cientificismo, né? Ele escreveu uma frase: penso, logo existo, resumindo as suas ideias racionalistas e científicas, né? Se tenho dúvida, a dúvida é um agente do progresso. Adam Smith. Adam Smith é um pensador ligado à economia, é o pai da economia moderna, é o principal representante de um conjunto de ideias chamado de liberalismo econômico, né? O mais importante teórico, então, do liberalismo econômico é Adam Smith, né? Então, ele pregava a liberdade econômica para que a iniciativa privada pudesse desenvolver-se sem a intervenção do Estado na economia. Então, ele prega que o Estado, para poder se expandir as atividades capitalistas, ele precisa ser rico e poderoso, né? E então faz uma política marcada por esta liberdade econômica para os grupos particulares, ou seja, são ideias voltadas para os interesses econômicos da burguesia. A principal obra de Adam Smith é A Riqueza das Nações. E
Muito bem. Espero que os senhores possam ler com calma este roteiro 31, que fala do iluminismo, que os senhores possam fazer as atividades do roteiro. São 3 atividades. A primeira é para assinalar, né? Iluminista, defensor da separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Quem foi este pensador iluminista? Depois, os 2 iluministas que defendiam uma economia sem a intervenção do Estado eram quem? Então, iluminista que defendia uma economia sem intervenção do Estado na economia. Então, eu tenho que o texto fala de 2, Adam Smith e François Quesnay. Ambos eram iluministas ligados à economia. François Quesnay foi o representante da fisiocracia e os fisiocratas defendiam o capitalismo agrário, ou seja, a agricultura é a principal atividade econômica capaz de gerar riqueza para um país, e tanto Quesnay quanto Adam Smith eram contra a intervenção do Estado na economia. E 3, coloque V para verdadeiro e F para falso. Muito bem, espero ter contribuído com este ensino remoto do roteiro 31. Aguardo a atividade dos senhores no e-mail e até o próximo roteiro, se Deus quiser. Muito obrigado e até lá.